maldição. Desde o século XV, a linhagem dos Mulligan foi marcada por um segredo sombrio. Era uma família de origens nobres, mas a prosperidade de seus membros não vinha sem um preço terrível. A maldição que recaía sobre eles era mencionada apenas a portas fechadas, e em certas famílias, nem mesmo os mais jovens sabiam de sua existência. Diziam que em um passado distante, um dos ancestrais dos Mulligan, Fergus Mulligan, fora amaldiçoado por uma figura misteriosa, uma mulher de quem pouco se sabia além de sua habilidade em manipular forças sobrenaturais. Com o passar dos séculos, esse segredo foi transmitido de geração em geração, como uma herança invisível e traiçoeira. Quando um membro da família completava 25 anos, a maldição era despertada, trazendo 7 dias de eventos estranhos e ameaçadores. Aqueles que resistissem à provação saíam fortalecidos, mais poderosos do que jamais imaginariam. Mas muitos não resistiam, e quando isso acontecia, o resultado era devastador. Na atualidade, o mais novo descendente da linhagem direta dos Mulligan, Charles, ou Chuck, como preferia ser chamado, estava prestes a enfrentar a mesma provação que seus antepassados. Ele, no entanto, crescera distante da Irlanda e das tradições familiares, ignorando a sombra que pairava sobre ele. Chuck era um jovem comum de 24 anos, morando em Chicago. Com uma rotina corrida e poucos laços familiares, sua vida era confortável e cheia de distrações. Havia se mudado para os Estados Unidos ainda criança, acompanhado pelos pais que buscavam uma nova vida, longe das tradições e das superstições que rondavam a casa ancestral. A única pessoa que ainda parecia fiel às tradições era Margaret Mulligan, a avó de Chuck, que permanecera na Irlanda, isolada no antigo castelo da família. A ligação da avó veio de forma inesperada, dias antes de seu aniversário de 25 anos. Chuck atendeu sem pressa, imaginando que seria apenas mais uma conversa rápida. "Charles, meu querido, preciso que me ouça com atenção", disse a avó sem rodeios. Havia um peso na voz dela que Chuck nunca havia notado antes. "Diga, vovó." Ele tentou manter um tom leve, achando que o nervosismo da avó era exagero. Desde pequeno ouvira que Margaret era uma mulher de superstições e crenças bizarras. "Você está prestes a completar 25 anos. O que vou te dizer pode parecer absurdo, mas é essencial que compreenda a gravidade disso. Todos os Mulligan, ao atingirem essa idade, enfrentam uma provação. Ela dura 7 dias, e esses dias determinarão seu futuro", continuou ela, a voz marcada pela urgência. Chuck riu levemente, descrente. "Vovó, você sabe que eu não acredito nessas coisas. Maldições, provações, isso não é real." Mas Margaret não esboçou reação ao ceticismo dele. Ao contrário, sua voz soou ainda mais grave ao dizer: "Eu sei que você acha que isso é apenas uma história, mas a nossa família não conquistou tudo o que tem sem pagar um preço. Essa maldição, ela está no nosso sangue, Charles. Preciso que acredite em mim." Margaret insistiu para que ele fosse à Irlanda, sugerindo que a distância entre ele e a casa ancestral poderia não ser suficiente para escapar do que estava por vir. Chuck, no entanto, recusou o convite, argumentando que sua vida estava nos Estados Unidos e que aquela superstição não o afetaria. No dia de seu aniversário, Chuck acordou com uma sensação de inquietação que não conseguia explicar. A atmosfera do apartamento parecia diferente, como se um peso invisível estivesse presente. Ele tentou ignorar aquilo, atribuindo o desconforto a uma má noite de sono, mas não podia negar que o ambiente parecia opressor. Ao entrar no banheiro, percebeu algo estranho no espelho. Era uma marca, como se uma mão tivesse pressionado o vidro de dentro para fora. Chuck esfregou os olhos e se aproximou para verificar melhor. A marca, porém, desapareceu assim que ele tocou o vidro. Ele sentiu um calafrio correr pela espuma, mas ignorou, tentando se convencer de que fora apenas uma impressão. Entretanto, durante o dia, a sensação de ser observado não o abandonou. A cada movimento, ele sentia como se algo estivesse sempre presente, fora de seu campo de visão. Era como se houvesse uma presença que se escondia, mas que não o deixava em paz. Chuck tentava desviar o pensamento, mas o desconforto aumentava a cada momento. No segundo dia, enquanto trabalhava, Chuck começou a notar ruídos estranhos ao seu redor. Eram sons sutis, mas constantes, como pequenos estalos e leves arranhões. Ele olhou em volta, tentando encontrar a origem dos ruídos, mas não havia nada que explicasse o som.
Quando chegou em casa naquela noite, sentiu que o ambiente estava diferente, mais pesado. Ele entrou no quarto e trancou a porta, sentindo que algo o espreitava nas sombras. Um arrepio percorreu sua nuca quando notou uma figura refletida na janela do outro lado do quarto. Era apenas uma sombra, mas ele sentia que ela o observava. Tentando ignorar a sensação, Chuck foi se deitar, mas ao apagar as luzes, o ambiente pareceu mudar novamente. O silêncio se tornou quase ensurdecedor, e ele percebeu que, mesmo em meio ao escuro, havia uma sensação de algo próximo, uma presença que parecia acompanhá-lo a cada movimento. Ele fechou os olhos, tentando se convencer de que era apenas fruto de sua imaginação, mas a inquietação não desapareceu. Na terceira noite, Chuck foi despertado por um som que ecoava pelo quarto. Ele tentou ignorar, mas o ruído parecia se aproximar, como se algo ou alguém estivesse se movendo pelo apartamento. O som se intensificava, os passos pareciam ganhar vida própria, aproximando-se dele com uma intenção que o fez suar frio. O barulho cessou de repente, e o silêncio que se seguiu era ainda mais perturbador. Chuck abriu os olhos e olhou ao redor, o coração batendo forte. Então ouviu uma risada baixa, quase como um murmúrio, que parecia vir de todos os cantos do quarto. Ele sentiu o pânico crescer, mas permaneceu imóvel, convencido de que, se não reagisse, aquilo acabaria logo. No entanto, ao olhar para a porta, ele viu uma leve sombra sob a fresta, como se alguém estivesse parado ali. Ele não se atreveu a se mover, com medo do que poderia encontrar. O som de sua própria respiração era tudo o que conseguia ouvir, e a cada segundo, o terror parecia se intensificar. No quarto dia, Chuck estava exausto. Ele mal conseguia manter os olhos abertos, atormentado pelo que vinha enfrentando desde que completara 25 anos. Tentava se convencer de que era apenas uma coincidência, mas a cada instante a sensação de perseguição e presença se tornava mais forte. Durante o trabalho, ele começou a ver rostos estranhos refletidos nas telas de computadores, pessoas que ele nunca havia visto, mas que pareciam reconhecê-lo. Ele desviava o olhar, sentindo o pânico crescer, e tentava se concentrar em sua rotina, mas algo dentro dele parecia se partir a cada segundo. Seus colegas de trabalho notaram que ele estava estranho, mas Chuck evitava explicar. Sentia-se isolado, desconfiado de todos ao seu redor. No fim do dia, enquanto descia as escadas de emergência do prédio, ouviu sua própria voz ecoando nas paredes, mas com um tom que ele nunca usaria, uma voz que parecia zombar dele. Desesperado, Chuck decidiu ligar para a avó. Contou tudo o que vinha enfrentando, a voz trêmula de medo. Margaret escutou em silêncio e então respondeu com firmeza. Charles, o que você está vivendo é o início da sua provação. Todos os Mulligan passaram por isso, mas a escolha de resistir é sua. Esses 7 dias são um teste para a sua alma. Após dias de terror crescente, Chuck decidiu finalmente ligar para a avó e contar o que estava acontecendo. Margaret escutou em silêncio e então explicou que a maldição era um teste para cada Mulligan, uma provação onde o espírito e a sanidade eram postos à prova. Aqueles que resistiam emergiam mais fortes e com um poder inexplicável, mas os que falhavam, esses jamais retornavam à sanidade. Ela recomendou que Chuck não tentasse entender a lógica do que estava vivendo. Disse que ele precisava aceitar o caos, permitindo-se ser consumido pelo medo, sem resistir. No último dia, após uma semana de horrores, a atmosfera mudou. O silêncio voltou ao apartamento. Os gritos cessaram, as sombras recuaram. Chuck olhou-se no espelho e viu apenas seu rosto, pálido e marcado pelas noites sem sono. Aparentemente, havia sobrevivido. Mas havia algo em seu olhar, uma profundidade sombria que ele nunca havia notado. Chuck decidiu voltar para a Irlanda e confrontar a avó sobre tudo o que passou. Quando chegou à antiga propriedade da família Mulligan, ele encontrou Margaret esperando por ele no salão escuro, com um sorriso tranquilo. Você sobreviveu, Chuck. É forte, como todos que prosperaram nesta família. Agora, nada poderá deter você. Ao ouvir isso, Chuck sentiu um misto de alívio e pavor. Ele havia superado a provação, mas a que custo? Em seu íntimo, ele sentia que algo dentro dele havia mudado. E naquela mesma noite, ao ver seu reflexo mais uma vez, o mesmo sorriso distorcido do sexto dia ainda o encarava, sutil e ameaçador.